Maicon Moreira, 29 anos, bacharel em turismo, estudante do mestrado em turismo, trabalha com objeto de estudo que Maicon se refere como pesquisa resistência. Trai tus colores, a sexualidade do turismo LGBT. Olá, Maicon, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo. Então me conta um pouquinho do que é esse Trai tus colores, a sexualidade do turismo LGBT. Bom, o meu objeto de pesquisa é uma campanha promovida pela Embratur, né, que é o Instituto Brasileiro de Turismo, que é o instituto responsável no país por promover o Brasil fora daqui, né, em outros países. E a Trai tus colores é uma campanha que a Embratur promoveu o Brasil como um destino LGBT na Espanha em dezembro de 2014. Então eu analiso a produção de sentidos, basicamente, nesse material, pela análise do discurso, e de que forma que esses sentidos ali que eu estou lendo, né, que estão surtindo efeito em mim enquanto leio o material, de que forma que eles se constroem, né? Então a minha área de atuação basicamente no turismo é pensar as relações do turismo com a sexualidade, né? Problematizar o turismo enquanto um segmento de mercado LGBT. E quais são as relações do turismo com a sexualidade nesse viés LGBT? Então, um pouco antes da minha graduação em turismo, foi o período em que eu assumi uma posição, digamos assim, em relação à minha sexualidade. E quando eu entro na faculdade, né, na graduação de turismo, eu me deparo com muitas contradições, né, em relação àquilo que eu percebia, né, e aquilo que estava ali posto como possibilidades, né, dentro do turismo. Então eu comecei a me questionar muito, né, porque assim, todas as produções, quase todas as produções, uma grande maior parte das produções no turismo, elas são estritamente análises de perfil econômico de mercado, né, essa abordagem mais econômica, né, da área. Então eles dizem que os turistas LGBT não possuem família, né, porque não são casados, não têm filhos e, portanto, têm mais tempo e dinheiro para gastar, né? Então, são um potencial perfil para o turismo e etc. Algo nesse sentido, né? E quando tu vai olhar os materiais que são produzidos para divulgar os destinos, basicamente, os produtos que são ali oferecidos têm uma conotação voltada ao sexo, né? Então, são produtos que comercializam o sexo. E aí a primeira contradição do turismo que eu enxergo, que é o turismo sexual, em alguma medida, é combatido, né? Mas para os LGBTs ele é comercializado, ele é ofertado, né? Então é uma das primeiras contradições. Outra questão que eu analiso por exemplo, aqui eu trouxe, pena que está em preto e branco, mas essa é uma capa da campanha que eu analiso, né? Onde o Brasil é apresentado como o país dos avanços em direitos LGBT. Né? Então tem aqui uma imagem do movimento social LGBT na rua manifestando e esse título em destaque, um texto e outras imagens. E daí eu questiono, né, lendo esse material, eu questiono se o Brasil é o país dos avanços em direito LGBT, por que nos últimos 5 anos o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos LGBT? Né? Por que existe aqui uma imagem do movimento social LGBT, né? E na camiseta da manifestante o alvo
da imagem que está no centro da camiseta dela é o Congresso Nacional. Se o Brasil é o país dos avanços de direito LGBT, por que o movimento social está na rua manifestando e tendo como alvo o Congresso Nacional? Né? São as contradições próprias de existência da ideologia, né? Que são produzidas inconscientemente, né? E que vão aparecer no material na medida em que a gente olha para ele. Né? Essas análises já partem para a análise do discurso, então. Já parte para a análise do discurso, porque daí na graduação, como eu te falei, que eu já tive contato com isso e percebi essas inconformidades, né, esses meus estranhamentos com aquilo que eu vivia enquanto LGBT e aquilo que eu via nas pesquisas, né? E aí eu peguei, na minha pesquisa de graduação, eu trabalhei com relatos de viajantes gays, né? Então eu entrevistei pessoas, né, viajantes gays, a partir do grupo que lá na cidade eu faço parte ainda em Pelotas, que é o grupo também Pelotas pela Livre Expressão Sexual, que é um grupo do ativismo. Foi o primeiro que eu tive contato. E aí eu entrevistei essas pessoas, né, e estabeleci algumas relações entre a saída do armário, né, que as viagens possibilitavam a tomada de posição dessas pessoas em relação à sua sexualidade. E a partir de então, né, essa transformação, essa interpelação de outros saberes possíveis que a viagem proporciona para as pessoas, né, eles acabavam de alguma forma, né, sentindo essa necessidade de sair do armário. Resumidamente, foi isso. E aí quando eu chego no mestrado em turismo, foi início de 2015 quando eu comecei, final de 2014 foi lançada essa campanha. Então eu estava ainda tomado por esse material que, né, eu ainda continuava enxergando aquelas mesmas contradições. Então, quando eu vou começar a estudar a análise do discurso, né, os 3 campos que ela articula, que é o materialismo histórico, a psicanálise e a linguística, quando eu começo a olhar para esse material a partir dessas teorias, eu começo a enxergar cada vez mais contradições e começo a enxergar cada vez mais equívocos, né? E é com esses olhos que eu olho para o material, né? O meu objetivo é esse, assim, não digamos, fazer uma cruzada contra a segmentação de mercado LGBT ou dizer que não devem existir produtos comercializados para os LGBTs, né? Mas é problematizar, é pensar de que forma que a gente faz essa segmentação, né? Se essa segmentação é necessária, de que forma que a gente poderia pensar ela, né? Não partir de uma abordagem estritamente econômica, mas também levar em consideração outras demandas que são inerentes a essas pessoas, né? Demandas a que elas são condicionadas, né? Que não partem de um desejo delas, mas que são impostas, e levar essas coisas em consideração. Como seria produzido um material ideal? É complicada a tua pergunta, porque eu acredito que existe aí, e aí é uma questão dialética, né, que se tu parar para analisar, quando tu vai vender um produto, tu não vende a possibilidade de falha desse produto, né? Tu vende a possibilidade de sucesso desse produto. Tu vende o desejo que ele te oferece. Então, a minha crítica a esses materiais que são produzidos vão nesse sentido de que quando tu compra essa ideia, né, do país dos avanços em direitos LGBT, tu está deslocando pessoas para cá, né, para uma realidade que é hostil, né? Tu está colocando e expondo essas pessoas a determinados riscos, assim como a gente vai ter riscos em qualquer lugar do mundo, né? Mas será que essa abordagem, né, que na minha visão é contraditória, é equívoca e é um pouco deturpada, né?
de que forma que tu está colocando essas pessoas em risco, de que forma que tu está sendo honesto com os LGBTs do Brasil, né? Porque por que os LGBTs do Brasil não têm as suas demandas acolhidas, mas os LGBTs de fora do Brasil podem vir para cá e ter a sua sexualidade reconhecida e acolhida pelo Estado, né? Então, para mim, o material ideal, né, seria o não material, né? Seria o acolhimento de fato pelo Estado da população LGBT, né? E que essas coisas acontecessem espontaneamente. E o Estado democrático de direito, o que tu acha que falta para ele assegurar, através da nossa Carta Magna, os direitos do LGBT? Na verdade, eu participo de muitos eventos, né? Aqui em Caxias, eu sou voluntário desde que cheguei aqui numa ONG LGBT, que é a Identidade LGBT Caxias do Sul. Então a gente participa de muitos eventos, palestras, etc. E eventualmente o tema legislação surge. Alguns juristas, eles acreditam que a Constituição já possui todos os elementos que assegurariam, né, os nossos direitos, né? Que na verdade são leituras, né, interpretações da legislação. Por exemplo, todos têm acesso, ou deveriam, à educação, né? Mas nós sabemos que o espaço escolar, ele não é necessariamente um espaço acolhedor para todas as pessoas, né? Então, no momento em que o Estado fecha o olho para isso, ele de alguma forma está contribuindo para que nem todas as pessoas tenham acesso à educação. Então, na verdade, a gente não é dependente, na minha visão, da legislação, né? Mas da interpretação que é feita dela, do uso que é feito dela. Então, e esse é o problema, na minha visão, do nosso sistema político, que é essa democracia representativa, né? Porque representa quem? Eu não sei. Mas tu não acredita que se realmente existisse uma especificidade, de alguma forma não frearia algumas falas que a gente vê dentro da nossa representatividade pública também? Não, sim, sim. E é por isso que a gente luta, né? Por isso que a gente participa do movimento social, por isso que a gente manifesta, por isso que a gente debate, etc. Já que as interpretações que são feitas não nos garantem, né, direitos, a gente exige ou luta por legislações específicas, né, que não deem margem a interpretações outras, né, que não a nossa garantia de direitos. Então, sim, políticas são afirmativas, né, legislações que nos contemplem em demandas são importantes. Agora, pensando um caso ideal, né, como essa questão da democracia, do Estado democrático de direito e da nossa Constituição, já está previsto nela que as pessoas não devem ser discriminadas por quaisquer razões que sejam. O Brasil é signatário do Tratado de Direitos Humanos e o Tratado de Direitos Humanos já prevê a não discriminação, né, das pessoas, etc., e o acesso às pessoas à dignidade humana. Então, é contraditório sempre, né? A política é um campo da contradição, por excelência. Então, a gente fica à margem desses espaços de representatividade quando a gente não os ocupa. E é por isso que a gente tem que ocupar. Maicon, tu falaste de uma coisa bem triste, que o Brasil é o primeiro colocado nesse ranking muito feio de homicídios à comunidade LGBT. Quais seriam as medidas que poderiam ser tomadas para que revertesse esse quadro? Educação. Eu não vislumbro outra possibilidade, né? É uma política de longo prazo, mas acho que seria a mais sólida, né? Nós tivemos esse ano em Brasília
a terceira Conferência Nacional de Políticas Públicas da População LGBT. Né? E diferentemente das outras, nós chegamos num momento onde discutir a violência era necessário. A gente pautou por muito tempo, e eu participei da segunda conferência também, 2011, a gente pautou por muito tempo acesso a outros direitos. Também pautamos a criminalização, né, da violência. Mas esse ano se tornou algo emergencial para nós, porque essa estatística, né, essas estatísticas que vêm demonstrando cada vez mais a liderança do Brasil no assassinato da população LGBT, tem nos assustado bastante, e até o ponto de que ano passado nós chegamos à estatística de um assassinato a cada 28 horas. Né? Então, eu que participo de alguns grupos, todos os dias eu recebo uma notícia de um assassinato, uma denúncia ou algo assim. Então, acaba gerando esse mal-estar em nós, né? Então, a gente foi discutir. Então, assim, paliativamente, a curto prazo, a primeira medida a ser tomada é a criminalização da violência e do preconceito contra a população LGBT, né? Não tem mais o que fazer, tem que criminalizar. Já está mais do que provado que é uma violência específica, né? São assassinatos com requinte de crueldade extremo. Não é uma facada, um tiro, né? São 40 facadas, decepam órgãos das pessoas assassinadas, enfim, né? Já tem pessoas que eles escrevem nomes, né, no corpo da pessoa morta. Então, são ataques bastante específicos, são crimes bastante específicos. Então, eles precisam ser tipificados e criminalizados, né? Se vai resolver, eu acredito que não. Acredito que uma política de educação que insira esse debate na escola, né? E não é só debater, como nos cursos que eu já dei para professores, não é debater educação sexual, né? É debater a diferença, né? A convivência com o outro diferente, a possibilidade de os outros serem diferentes e serem respeitados, né? Dentro da sua individualidade, dentro da sua existência, né? Porque em resumo, né, o direito que nos é negado é o direito à existência, né? Não é o direito a casar, não é o direito a adotar, não é o direito, sei lá, a doar sangue, que é outra coisa que é negada, né? É o direito a existir, né? A gente tem em diversas dimensões o direito de existir negado. Então, inclusive no espaço escolar. Então, as pessoas que sofrem mais com isso, né, são as pessoas trans, por exemplo. E daí as pessoas questionam por que existem muitas travestis e pessoas trans se prostituindo. Mas daí tu para olhar o outro lado, né? A família expulsa de casa, o mercado de trabalho não dá emprego, né? A escola expulsa também, porque não acolhe quando essas pessoas são violentadas dentro da escola. Então, são pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso à família e não têm acesso ao trabalho. De que forma que essas pessoas vão viver? Então, é muito fácil tu olhar para travesti, prostituta na rua e achar que ela é uma pessoa promíscua e reproduzir esses discursos fáceis, né? Que são construídos nesse imaginário pautado do preconceito. Mas ninguém enxerga o outro lado. Então, para mim, a educação seria a ferramenta de transformação disso, a longo prazo, né? Para que a gente não precise mais de uma política paliativa, que seria a criminalização. E, para concluir, uma frase, uma citação, algo que tu queira deixar para nós dessa tua pesquisa resistência. É difícil falar uma frase que resuma, mas eu acho que
Eu acho que a gente precisa reconhecer que não há sujeito sem ideologia e não há ideologia sem sujeito, né? Não há pesquisa neutra, né? Todos nós temos uma posição, ainda que inconsciente. Então, o primeiro passo para a gente transformar algo é reconhecer que a gente ocupa um lugar, né? E que se a gente não toma posição nesse lugar, alguém toma pela gente. Então, assim, em resumo, é o que eu proponho como pesquisa resistência, né? Maicon, queria te agradecer por ter vindo. Que a tua pesquisa resistência abra caminho para muitas outras, que a partir desse teu trabalho, muitas outras pessoas vejam, tenham um espelhamento por afetivação em gente e também saiam para a rua para falar, entrem nas universidades para ocupar os espaços. Obrigado. Obrigado. O Diálogos fica por aqui. Até a próxima.